Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Acolhemos com carinho a vocês, irmãos e irmãs na fé, que responderam positivamente ao chamado para este momento de formação em nossa paróquia. Contaremos hoje com a participação de nossos irmãos do Ministério da Palavra, Maria Efigênia, Nair Marta, Núbia Gomes, Olívia Batista, Wilson José. Que o Espírito Santo nos ilumine. O mês da Bíblia no Brasil surgiu em 1971, por ocasião dos 50 anos da Arquidiocese de Belo Horizonte, com o objetivo de, no mês de setembro, aprofundar um estudo sobre o livro ou tema bíblico, com a participação do Serviço de Animação Bíblica e da CNBB. Atualmente é realizado em vários países da América Latina e da África. Neste ano, o texto bíblico a ser aprofundado é o livro do Deuteronômio, com o lema: abre a tua mão para o teu irmão. Nós, ministros da Palavra da Paróquia de São Sebastião, juntamente com a CNBB, rogamos a Deus que, através deste encontro que preparamos para vocês, a Bíblia seja mais lida, ouvida, amada e testemunhada, que a Bíblia faça realmente parte da sua vida. Rezemos com confiança. Ó Deus de misericórdia, que nos ordenastes obedecer e praticar vossos mandamentos, para que tenhamos vida plena, abri nossos ouvidos para sempre escutar a vossa palavra e dai-nos a vossa graça para que possamos responder ao vosso chamado com inteireza de nosso ser. Isso vos pedimos, ó Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus de meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus de meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu
aquele que venceu. Eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu libertador, aquele que venceu. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Para iniciarmos o estudo sobre o Deuteronômio, nós vamos fazer uma breve introdução sobre a Bíblia e também sobre o Pentateuco. A Bíblia é uma história de amor, a história da lealdade de Deus para com o povo que Ele escolheu para testemunhar o seu amor. É um versículo tirado do próprio livro do Deuteronômio. A Bíblia é a palavra de Deus revelada e registrada em uma coleção de livros escritos durante vários séculos. A Bíblia também é o livro mais lido no mundo. A palavra Bíblia significa livro e tem uma origem grega. A Bíblia é um conjunto de livros que revelam a vida de Deus presente na história. É que nos fala a tradução da Bíblia pastoral. E a Bíblia, então, nós temos cerca de 73 livros, que são divididos em Pentateuco, livros históricos, livros sapienciais, livros proféticos, evangelhos, Epístola de Paulo, epístolas católicas e o Apocalipse. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Feliz é aquele que faz essa descoberta, porque não andará na escuridão. O Pentateuco é uma palavra derivada do grego e significa 5 livros. Essa palavra é usada para indicar os 5 primeiros livros da Bíblia. Pentateuco é a introdução da vontade de Deus a respeito do povo que Ele elegeu, firmando aliança com Ele. É o fruto da aliança. O Pentateuco apresenta os grandes temas da promessa, da eleição, do amor, da fidelidade e da esperança. O Pentateuco, formado pelos 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e o Deuteronômio. O Gênesis é o livro que abre a Bíblia. Significa origem. Narra a origem do universo, da humanidade, da cultura, da dispersão dos povos. Na tradição judaica é chamado o princípio. É chamado também de primeiro livro de Moisés, por encabeçar os 5 rolos atribuídos a Moisés. Temas específicos do Gênesis: a bondade da criação, o homem e o chão, a terra e o povo, a fragilidade do barro e o amor gratuito de Deus, e a graça de Deus, e termina também com um ponto altíssimo que é a aliança. O livro do Êxodo significa saída, narra a saída do povo de Deus do Egito. O núcleo central do livro do Êxodo é a celebração da aliança entre Deus e o povo. Da parte de Deus, poderosa intervenção que tirou o povo da escravidão do Egito, e da parte do povo, o compromisso de seguir a regra de vida que é a lei dada pelo Senhor. Temas específicos do Êxodo. O Êxodo, ele é um evento referencial de Israel como povo. O povo é resgatado por Deus para ser o seu povo e receber dele a instrução e o caminho da vida. O povo não compreende, é duro de cabeça, rompe aliança, mas o Senhor, sempre fiel, restaura. Livro do Levítico. Deve-se esse nome aos filhos de Levi, que dedicavam a vida
e a organização do culto. É considerado o manual do culto que dá continuidade ao que está no final do livro do Êxodo. Traz a instrução a respeito dos sacrifícios, dos sacerdotes, da pureza e das relações comunitárias. Tema específico do livro do Levítico. O conceito central é a santidade. E durante todo o livro vai aparecer esse grande apelo para que sejamos santos, porque Deus é santo. E o seu povo também tem que ser santo, é chamado a ser santo. O livro dos Números recebe o nome dos 2 recenseamentos de Israel no deserto e da atenção dada aos números de maneira geral. Contém, todavia, algumas coleções de leis, antigas e novas, em parte já apresentadas nos livros anteriores. E para nos ajudar, vamos observar pontos importantes desses 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico e Número. Aliás, pontos importantes dos 4 livros, que o Deuteronômio nós voltaremos com mais intensidade. O Deuteronômio, que é o livro proposto para estudo no mês da Bíblia desse ano de 2020. O livro do Gênesis, pontos importantes, nos ajuda a penetrar nas raízes da verdade da nossa fé, a existência de um Deus único, onipotente, Criador e Senhor do universo. Por outro lado, apresenta a grandeza do ser humano, a dignidade do amor humano e da família, a salvação que só Deus pode conceder e que chega e é oferecida a toda a humanidade. No livro do Êxodo, encontramos a trajetória de uma multidão que, escravizada no Egito, conquista a libertação, e daí nasce um novo povo, livre e organizado, partindo para esses temas da libertação, da aliança e da Páscoa. É um povo que vai fazendo essa experiência de ser liberto, de fazer uma aliança com Deus e de viver a Páscoa, que é sempre uma passagem. O livro do Levítico reafirma a santidade de Deus, que se estende às pessoas, aos lugares e objetos que entram em contato com Deus. O refrão que se repete várias vezes no Levítico: sede santo, porque eu sou santo. O livro do Levítico pretende levar o povo a participar dessa santidade, porque a presença de Deus no meio do povo exige que ele seja santo. O livro dos Números apresenta um povo sempre a caminho e isolado dos outros povos, e que deve construir a sua própria identidade. E essa identidade que é construída somente a partir da presença de Deus, não podendo ainda contar com a mediação de uma terra, porque a terra é aquilo que está sendo prometido para esse povo. E para concluirmos o Pentateuco, nós vamos conhecer um pouco mais e vamos entrar no tema deste ano, que é o livro do Deuteronômio. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Vamos falar do livro de Deuteronômio. Conforme estudos, Deuteronômio é o 5º livro do Pentateuco.
5 primeiros livros do Antigo Testamento e contém as últimas palavras de Moisés aos filhos de Israel antes de entrarem na terra de Canaã, com Josué como líder. Quem é Moisés? O mediador, o profeta, porta-voz entre Deus e o seu povo. O título Deuteronômio significa segunda lei. Provém da Bíblia grega A70 ou Septuaginta, que assim traduziu a expressão cópia da lei de Deuteronômio 17:18, entendendo que a primeira lei teria sido o conjunto dado no Sinai, Horeb. Na Bíblia hebraica, este livro se chama Devarim, palavras que Moisés dirigiu a todo Israel. Na linguagem moderna, pela versão latina, Deuteronomium, e em português, Deuteronômio. Quanto à redação deste livro, Deuteronômio, foi um longo processo de composição, apesar de ser atribuído a Moisés, e há nele várias propostas de estruturas que alguns estudiosos constataram. São 4 as expressões introduzidas. Quanto aos textos, o livro inicia com as expressões: essas são as palavras, essa é a Torá, essa é a bênção, essas são as palavras da aliança. Cada uma dessas partes é marcada por um discurso de Moisés. Em seus sermões finais, Moisés repetiu aos israelitas muitas leis e muitos mandamentos que faziam parte de sua aliança com o Senhor. Moisés também incentivou os israelitas a lembrar-se de guardar seus preceitos, além de alertá-los quanto à consequência tanto de obediência quanto da desobediência às leis e aos mandamentos do Senhor. Quando, onde e quem escreveu o Deuteronômio? Quando e onde foi escrito o Deuteronômio, não se sabe. O que se pode ressaltar, conforme estudos, que esse livro, em relação à sua composição, foi um processo longo na história do povo de Deus. É um livro atribuído a Moisés por conter seus últimos discursos, mas fica claro que não se sabe quem escreveu, não sendo de autoria de Moisés, como pensávamos anteriormente. Alguns textos tiveram origem no Reino Norte, na Assíria, tendo como características a tradução profética de Israel, principalmente com o profeta Oséias. Em outros escritos no Reino Sul, na Babilônia, quando houve a fusão entre os escritos de Israel e Judá, provavelmente em Jerusalém, no período do rei Ezequias. Provavelmente, a composição final ocorreu quando o povo voltou do exílio da Babilônia para reconstruir Jerusalém e o templo, já no período do rei Josias. O livro foi escrito em momentos de crise política, econômica, social e religiosa, uma época em que o sincretismo religioso era muito grande, não só por causa dos cultos pagãos, mas também pelos diversos santuários dedicados ao Deus de Israel em outros lugares do país, o que justificava a centralização no Templo de Jerusalém. Há uma mistura de textos, mas uma longa reflexão teológica sobre o sentido e o valor da lei, que pode ser sintetizada na necessidade de escutar a vontade de Deus e colocá-la em prática.
Os mandamentos e preceitos que privilegiam a organização da vida comunitária e social numa tentativa de construir uma sociedade justa. Ressalta-se dentre essas leis a relação de igualdade entre homens e mulheres nas leis do adultério, do divórcio e do livreirato. Livreirato é o costume observado entre alguns povos com a viúva de seu irmão, quando este não deixava descendência masculina, conforme mencionada na lei de Moisés. O que se constata é que se trata de uma releitura que um grupo de reflexão chamado Escola Deuteronomista fez da história do povo de Deus à luz dos novos acontecimentos trágicos, como a destruição da cidade, do templo e o próprio exílio. Entenderam-se como resultado da desobediência do povo aos preceitos divinos dados por Deus por intermédio de Moisés. O que os deuteronomistas fundamentam? A reconstrução sobre a escuta e a obediência à palavra do Senhor e a prática da justiça. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Para nós, nesse nosso tempo, o que quer dizer um olhar para o passado? De acordo com as propostas deste nosso estudo sobre Deuteronômio, o primeiro discurso de Moisés inicia-se com um olhar para o passado do povo de Deus no deserto, depois da saída do Egito, e vai desde a sua partida do Monte Horebe, sendo ele a liderança até a chegada em Bet-Peor, já perto da terra prometida. O segundo discurso, que consiste em duas partes. A primeira traz os 10 mandamentos e uma explicação prática deles. A segunda parte mostra um código de leis que constitui o núcleo de todo o livro, pois são leis complementares ao Decálogo. Também é descrita a solene renovação da aliança entre Deus e Israel e a declaração das bênçãos que a obediência proporciona e das maldições que são resultados da desobediência a Deus. Os redatores de Deuteronômio que pronunciaram esse discurso exortatório procuravam convencer da necessidade de seguir os preceitos e as normas do Senhor. O povo que já está escutando Moisés é um povo que já foi muitas vezes desobediente às leis do Senhor e agora escuta novamente o grande mediador. Moisés é a mesma voz da consciência de um povo que se afastou do caminho que o Senhor lhe havia traçado. Em Deuteronômio, Israel foi escolhida e deve-se puramente ao amor de Deus, à sua graça e bondade. Israel terá sempre que recordar, voltar ao passado de dominações e escravidão, e lembrar que esse foi o motivo pelo qual Deus a amou e se comprometeu com ela. Israel era submetida e humilhada. Ninguém a escutava. Deus a escutou e resgatou-lhe, dando-lhes a capacidade de comprometer-se em aliança, obedecendo e escutando o Senhor. Percebe-se em Deuteronômio uma longa exortação que tem como motivo a autorrevelação de Deus no Monte Sinai, no Horebe. O terceiro discurso, há uma recordação histórica do povo e é reafirmada a necessidade de contínua conversão e compromisso com a defesa da vida,
sendo intercalado por breves discursos divinos e algumas passagens narrativas. Em Deuteronômio está inserido o segundo discurso de Moisés. É um conjunto de leis formando o projeto para construir uma nova sociedade. Essa lei não tem o caráter jurídico. São leis que se apresentam como instruções ou indicação para uma relação social justa, pois visa uma sociedade igualitária onde todos tenham liberdade e vida. Decálogo, bênçãos e maldições, vida ou morte. O último discurso, últimas disposições e a morte de Moisés. Pode-se perceber uma intervenção de Moisés e a finalidade deste último discurso é introduzir Josué como seu legítimo sucessor. Deuteronômio, o Cântico de Moisés. Quem é Javé? O nosso único Deus é justiça e o direito. Ele é libertação. Deuteronômio exalta o poder e a soberania do Deus de Israel. Oposição à infidelidade. O povo é julgado como infiel, rebelde, mas Deus não os abandona e intervirá ao nosso favor. A última parte de Deuteronômio é constituída de uma bênção e conclui a narrativa de Pentateuco como a descrição da morte e sepultamento de Moisés. À medida em que vamos estudando e refletindo, novas questões vão surgindo. Após ouvirmos e relembrarmos o que é o Pentateuco, o qual está inserido no livro do Deuteronômio, fonte do nosso estudo, podemos nos perguntar: então, com que finalidade o Deuteronômio foi escrito? Bom, depois de tudo que já foi dito, vocês devem estar se perguntando: mas, afinal, com qual finalidade foi escrito este livro? O Deuteronômio, ele tem o objetivo de mostrar qual é a vontade de Deus a uma nova geração que não fez a experiência da escravidão sofrida no Egito e ajudar as gerações futuras a compreender o que significa manter-se fiel à vontade de Deus e ainda quais os critérios e fundamentos essenciais para viver na nova terra dada por Deus. Ou seja, não basta receber as tradições antigas e conhecer a história. É necessário praticá-las para mantê-las vivas e atualizadas, principalmente no que diz respeito ao valor da lei. Para isso, o livro coloca que é fundamental reconhecer a unicidade de Deus, a necessidade de adorar somente a Ele e de se ter uma especial preocupação para com os pobres. Ele destaca também a importância de não entender os discursos de Moisés como um adeus ou uma despedida, mas sim como uma forma de incentivar o povo a respeitar e viver os mandamentos da lei de Deus e ainda manter-se fiel à aliança estabelecida com Ele para se ter vida. Vida que no livro aparece como a terra prometida, onde corre leite e mel. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que esse povo deve viver com dignidade e melhores condições de vida, ou seja, a vida que Deus sonhou para eles
e que continua sonhando para todos nós hoje. Então nós podemos dizer que a finalidade do livro não é apenas trazer uma recordação da história passada, mas sim ser o fundamento para a história que continua. E ele quer nos mostrar ainda que a humanidade deve estar sempre na posição de quem deve e quer se converter a Deus e viver a aliança feita com Ele. O Deuteronômio ainda nos deixa claro que devemos seguir sempre em frente. Devemos seguir sempre a lei de Deus que Moisés nos deixou. Isto em qualquer circunstância. E como que nós podemos perceber a ação do Deuteronômio, ou então como que ele interfere, ou como que ele se apresenta na vida do homem de hoje? Bom, se para Israel era fundamental ter fé, ser fiel e obediente às leis de Deus, então para nós tudo isso continua sendo de extrema necessidade e importância. Fidelidade e obediência às leis de Deus. A base, o centro de nossas vidas deve ser Deus e o seu projeto de vida plena que Ele tem para todos nós hoje. E é isso que nós vamos ver na sequência do nosso estudo. Tu me conheces quando estou sentado, tu me conheces quando estou em pé, vês claramente quando estou andando, quando repouso tu também me vês. Vai às raízes do meu pensamento, tu adivinhas todo o meu dizer. Para ficar longe do teu espírito, o que farei, aonde irei, não sei. Para onde irei, para onde fugirei? Se subo ao céu ou se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Para onde irei, para onde fugirei? Se estou no alto da montanha verdejante ou nos confins do mar. Meus irmãos e minhas irmãs, o fio condutor no livro do Deuteronômio é a libertação. A meta da libertação é a terra prometida. Não basta tomar posse da terra. É necessário construir uma sociedade nova, onde a justiça, que é fonte de liberdade e dignidade, possa funcionar de forma imparcial. Esse é o projeto de Deus, um modelo de vida comunitária, pastoral e social. Deus é chamado de Pai, o povo de irmãos, com vocações para a fraternidade e a partilha. E é Moisés que ensina o povo a reconhecer Deus como único Deus vivo que age na história, a perceber e respeitar a fidelidade à aliança que liberta o povo e revela o caminho. O povo deve aprender os 10 mandamentos e não só observar, mas praticar e ser fiel e amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Não dividir o amor. O povo é chamado a amar com inteligência, vontade e sentimento, quer dizer, de coração, com toda a sua energia vital, com toda a tua alma, com forças físicas, praticando e bens materiais, tudo para todos. Amar a Deus significa entregar-se totalmente, obedecê-lo e servi-lo. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é viver em aliança com Deus. Isso implica reconhecer que Deus é Deus e o homem não é. Temor
Relacionar com Deus implica relacionar com todas as criaturas. Viver o amor. Viver esse amor significa reconhecer Javé como o único Deus, servir a Deus e aos irmãos, obedecer a sua vontade, quer dizer, viver os mandamentos, comprometer-se com os pobres e marginalizados, imparcialidade. Aí sim, o povo pode experimentar o Deus libertador. O esforço deles é um modelo para que também nós saibamos tirar as consequências econômicas, políticas e sociais da fé que professamos, a fim de que o fermento evangélico gere, de fato, uma sociedade nova. Que essa obediência esteja nos corações do povo e dos descendentes, seja em que posição esteja, andando, deitado ou em pé. Lembrar os mandamentos, aliança, é fazer memória. Fazer memória tem que ser incessante. A memória faz o povo fiel às raízes e permanecer pertencentes ao Senhor. Obedecer a palavra nos faz viver longamente sobre a terra. A vida do povo na terra dependerá da sua atitude. A fidelidade gera prosperidade. A infidelidade gera morte. Na desigualdade, o sustento é custoso. Onde reina a justiça, a prosperidade e a abundância para todos. A conquista e a vida na terra dependerão da atitude do povo diante do projeto de Deus. Portanto, torna-se padrão de boa conduta a obediência, a disciplina e a fidelidade na observância dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos dados a Moisés por Deus, o único Deus que permanece e marca presença constante, guia os passos do povo com a força da graça que o torna capaz de ser fiel e amar. O povo unido a Deus jamais poderá ser indiferente aos mais fracos, indefesos, afastados e sozinhos na vida. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Depois de refletirmos na fala dos nossos companheiros, ministros da palavra, nós vamos ver agora as linhas teológicas do livro do Deuteronômio. Quando estudamos o Deuteronômio, nós percebemos que o fio teológico condutor do livro é a unidade. Um Deus vivo que age na história, um único Deus, de uma lei, de Moisés, de uma terra e de um santuário, Jerusalém. Destes temas nascem os demais: a eleição, a aliança, a bênção e a maldição. A importância do Deus de Israel, apesar de indícios de uma certa tolerância com relação às divindades de outros povos. Em Deuteronômio, encontramos tanto o monoteísmo, que é a crença na existência de um só Deus, como a monolatria, que é a concepção de que outros deuses governam outras nações. Mas em Israel não. Em Israel há somente um Deus e só a Ele o povo deve adorar. O modo de entender Deus, então, está relacionado com a ideia de povo. Assim, a unicidade do povo corresponde à unicidade de Deus. Israel pertence ao Deus de Israel. É um povo santo e eleito por Deus, e é a prioridade de Deus. A eleição de Israel não parte de seus méritos, dos méritos do povo de Israel, nem da sua grandeza ou da sua força, mas ela parte do amor gratuito de Deus e de sua fidelidade ao juramento feito aos patriarcas. A eleição, portanto, é um dom divino, e Israel tem como missão testemunhar esse amor gratuito de Deus.
A aliança está intimamente vinculada à eleição. Para manter-se nessa aliança, o povo é chamado a obedecer à lei, pois só assim irá demonstrar seu amor e fidelidade ao Deus dos patriarcas. Assim, se o povo for fiel, Deus lhe será fiel e o povo será abençoado. Mas o comportamento humano pode quebrar essa aliança. E 2 comportamentos podem fazer isso ocorrer: a desobediência e a infidelidade a Deus, que vão gerar a maldição, que vem a ser o castigo. Temos assim uma aliança condicionada. O povo ama seu Deus, que por sua vez ama o seu povo. Podemos perceber também em Deuteronômio uma palavra que se repete várias vezes, é a palavra hoje, que aponta para a necessidade de percebermos a ação de Deus na existência concreta, no cotidiano, nas diversas circunstâncias da vida. Na legislação presente em Deuteronômio, uma centralização no culto é percebida como lugar escolhido por Deus. Esse lugar, provavelmente, é o Templo de Jerusalém. A eleição, portanto, e a fidelidade à aliança se expressam na convivência humana, na convivência comunitária e fraterna, no estabelecer leis humanitárias e numa atenção especial às pessoas mais vulneráveis, o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Muito bem, meus irmãos. Nós, ministros da palavra, gostaríamos que vocês se sentissem motivados e inspirados a estudar um pouco mais o livro do Deuteronômio, a fazer a leitura orante da Bíblia, deste livro, que nos mostra claramente por quais caminhos devemos seguir. Então, nós desejamos que esse encontro, esse momento que tivemos com vocês, faça brotar frutos, e que vocês tenham amor mesmo por este livro que nós estamos estudando. Santo livro, louvado seja Deus por seus autores, louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a caminhar. Santo livro, santo livro, louvado seja Deus por seus autores. Louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a caminhar. Quem te lê com amor e com fé, santo livro, certamente viverá melhor. Quem te estuda querendo aprender, santo livro, saberá caminhar, saberá. Santo livro, santo livro, santo livro,
Louvado seja Deus por seus autores. Louvado seja Deus por seus